O terceiro capítulo da terceira parte do Catecismo fala sobre a salvação pela graça e pela lei. Neste capítulo, vamos falar da Igreja, mãe e educadora. Antes de falar sobre o assunto, vamos lembrar o que é a Igreja. A Igreja foi instituída por Jesus Cristo. Como podemos ver em Mateus 10, Jesus escolheu 12 apóstolos e deu autoridade a eles. Estes 12 apóstolos receberam uma autoridade do Espírito Santo. Essa autoridade não depende nem da fé, nem do grau de santidade, mas é permanente. Os 12 apóstolos nomearam bispos que recebiam esta mesma autoridade do Espírito Santo. A mais alta autoridade da Igreja é, e sempre foi, o Bispo de Roma, o sucessor de São Pedro, o Papa. A Igreja, mesmo sendo aqui na Terra como uma instituição visível, não se limita na Igreja terrestre. Os santos defuntos também fazem parte da Igreja. A Igreja é dividida em três partes. A Igreja militante, aqui na Terra. A Igreja sofredora, no purgatório. E a Igreja triunfante, no céu. A cabeça da Igreja é o Cristo. A Igreja é ao mesmo tempo corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. A condição para fazer parte da Igreja é o batismo. A vocação do cristão é realizada dentro da Igreja. Ele recebeu da Igreja os ensinamentos de Cristo, os sacramentos e o exemplo de santidade. O exemplo de santidade é dos santos, mas, sobretudo, da Virgem Maria, porque ela é a única que nunca pecou. O Catecismo nos ensina que a Virgem Maria é a fonte e a figura do exemplo de santidade. O papel de Maria na Igreja é diferente do papel dos outros santos, porque Maria é a única que pode agir. Os outros santos só podem interceder por nós, mesmo se cada santo, na sua intercessão, pode trazer algo de específico. Maria foi elevada até o céu e foi proclamada Rainha dos Anjos. De todas as criaturas, Maria é a mais humilde, mas ela é agora acima dos anjos, como Rainha do céu e dos anjos. A vida moral é um culto espiritual. Ela acha a sua fonte e sua culminação no sacrifício da Eucaristia. Na celebração dos sacramentos, oração e ensinamentos se conjugam com a graça do Cristo para nos alimentar e nos iluminar. Parte 1. Vida moral e magistério da Igreja. Podemos ler na Lumen Gentium. A Igreja recebeu dos apóstolos este mandato solene do Cristo, de anunciar a verdade da salvação e de a levar até aos confins da terra. Atos dos Apóstolos 1, 8. Faz, portanto, suas palavras do apóstolo. Ai de mim, se não prego o Evangelho. 1 Coríntios 9, 16. E por isso continua a mandar intercessamente os seus arautos, até que as novas igrejas se formem plenamente e prossigam por sua vez a obra de evangelização. O Catecismo nos diga depois que esse mandamento de anunciar a verdade vale para qualquer assunto moral. O magistério se exercita em assuntos morais, na catequese e nas pregações, com a ajuda dos teólogos e dos escritos espirituais. É dessa maneira que se constitui o depósito da moral cristã,
como suas regras e suas virtudes. A base desse depósito é o Decálogo, composto dos 10 mandamentos. O Papa e os bispos ensinam o que deve ser acreditado e aplicam nos costumes em relação à moral. O grau supremo na participação é o carisma de infiabilidade do Papa em assuntos de fé e de moral. A autoridade do magistério se estende na lei natural. Deste modo, o magistério cumpre a sua função profética de anunciar aos homens o que eles realmente são e o que eles deveriam ser. A lei de Deus é ensinada aos fiéis como caminho de vida e de verdade. Os fiéis têm o direito de receber os ensinamentos dos preceitos divinos, mas eles têm o dever de observar as constituições e os decretos. Depois, o Catecismo nos fala do dever de predicação pela obra de ensinamento da Igreja de todo o povo de Deus. A fé e a prática do Evangelho nos procuram uma experiência de vida no Cristo, que nos permita de discernir as realidades humanas e divinas segundo o Espírito de Deus. O Espírito Santo permite que os mais humildes ensinem os mais sábios e os mais elevados em dignidades. Aqui nós precisamos lembrar que essa realidade não significa uma quebra da hierarquia eclesial. Deus se serve dos pequenos para ensinar aos maiores e confundir os orgulhosos. Mas existe uma distinção dentro da igreja militante entre a igreja ensinadora e a igreja ensinada, que juntas formam a igreja militante. A igreja ensinadora é composta dos bispos como o Papa, e a igreja ensinada do resto do povo de Deus. O Concílio de Trento nos lembra que nós temos o dever de escutar a igreja ensinadora, de fazer o que ela manda e de nos submeter a ela. Um leigo pode, como seu exemplo de vida na santidade, ensinar até um bispo usando seu testemunho de vida. Mas quando se fala de ensinar qual é a doutrina da igreja ou de tomar decisão, é sempre o bispo que ensina aos leigos, nunca o contrário. Depois, o Catecismo nos explica que não é permitido opor a sua consciência ou a razão à lei moral ou ao magistério. A lei moral e o magistério são acima de nossas considerações humanas. Nós devemos considerar a Igreja como nossa mãe. A Igreja nos dá a misericórdia de Deus que supera todos nossos pecados. E aqui especialmente no sacramento da confissão. Como uma mãe, a Igreja nos alimenta como a palavra e a Eucaristia. Parte 2. Os preceitos da Igreja. Os mandamentos da Igreja inserem-se na linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e nutrido dela. Tem 5 preceitos da Igreja. Primeiro, comemorar a ressurreição de Cristo no domingo pela Santa Missa e pelo descanso de trabalho. O segundo é confessar ao mínimo uma vez por ano, para preparar a comunhão. Essa obrigação tem sua origem na Idade Média. Nesse tempo, o povo tinha um grande respeito da Eucaristia, até um medo de se aproximar dela. O povo comungava raramente. Para impedir os excessos, o magistério mandou obrigatório de comungar ao mínimo uma vez por ano. Mas para comungar, precisa primeiro confessar. É dali que vem esse preceito. Eu membro que comungar em estado de pecado mortal é preparar sua própria condenação.
como é escrito em 1 Coríntios 11, 27 a 30. Se você comunga com frequência, meu conselho é de também se confessar com frequência. Terceiro, cada fiel é obrigado a receber a Santa Comunhão uma vez ao mínimo na Páscoa. Quarto, guardar abstinência e jejuar nos dias determinados pela Igreja. Os dias de jejum obrigatórios são o primeiro dia da Quaresma e a Sexta-feira Santa, e a abstinência de carne é cada sexta-feira. Prover as necessidades da Igreja, segundo os legítimos usos e costumes e as determinações. As conferências episcopais podem estabelecer regras diferentes segundo o território. Parte 3. A vida moral e o testemunho missionário. A fidelidade do batismo é condição primordial para a evangelização. Os cristãos, sendo membros do corpo de Cristo, edificam a Igreja pela constância das suas convicções. A Igreja cresce, aumenta e se desenvolve pela santidade de seus fiéis. Pela vida segundo o Cristo, os cristãos apressam a vinda do reino de Deus. Para concluir, temos visto que a vida moral é um culto espiritual. O agir moral cristão vai junto com a liturgia. O magistério dos pastores da Igreja exerce na catequese e nas pregações. A base de moral cristã são os 10 mandamentos, chamados Decálogo. O Romano Pontifício e os bispos pregam ao povo de Deus a fé que deve ser acreditada e aplicada nos costumes. São eles que têm autoridade para se pronunciar sobre as questões morais. O terceiro capítulo da terceira parte do Catecismo fala sobre a salvação pela graça e pela lei. Neste capítulo, vamos falar da Igreja, mãe e educadora. Antes de falar sobre o assunto, vamos lembrar o que é a Igreja. A Igreja foi instituída por Jesus Cristo. Como podemos ver em Mateus 10, Jesus escolheu 12 apóstolos e deu autoridade a eles. Estes 12 apóstolos receberam uma autoridade do Espírito Santo. Essa autoridade não depende